sentido. E eu quero aproveitar que a gente está falando de Gaza para falar dos tripulantes da flotilha, incluindo os 14 brasileiros que agora foram transferidos para uma prisão no sul de Israel. Eles que estavam ali tentando romper o bloqueio naval para levar mantimentos para a faixa de Gaza, né? Pela questão humanitária, também denunciar o que está acontecendo. Então, desse momento, a gente tem o número de 473 ativistas humanitários que foram transferidos para a prisão, e é o mesmo número de passageiros, né, que estavam, esses passageiros estavam no navio. Então, essa conta foi feita ali, desde o momento do embarque até agora, essa entrada na prisão pela equipe jurídica da flotilha. E eles foram enviados para a prisão no deserto de Negev, e se espera que esses ativistas sejam deportados para os seus países de origem, mas essa é uma questão que também preocupa, e o governo brasileiro até liderou nessa sexta-feira, Cris e Calejão também, uma denúncia que foi apresentada às Nações Unidas contra Israel justamente por conta dessa ação do governo do Netanyahu contra a flotilha, apuração que é do Jamil Chad, nosso colunista também, tem a coluna dele no portal UOL. Mas é uma situação que preocupa. Até ontem a gente conversava com uma das coordenadoras, né, da flotilha, a Lara, e ela contava que tinham 2 brasileiros que estavam desaparecidos, né? Essa denúncia do Brasil na ONU, lá em Genebra, é super importante. Inclusive, o embaixador do Brasil lá em Genebra, ele faz uma observação que é clara, né, óbvia, mas essas coisas que precisam ser, essas obviedades que precisam ser repetidas, né, diante desses absurdos que a gente vive hoje no mundo, que o que Israel fez com a flotilha viola a liberdade de navegação, claro, em águas internacionais, que é uma coisa universal. Uma coisa é, a flotilha chegou lá no litoral de Israel, né, já está no mar territorial israelense, enfim, ali seria uma outra situação jurídica, né, do ponto de vista da legislação internacional sobre isso. Agora, em águas internacionais, Israel fazer o que fez é pirataria, né? Só pode ser qualificado como pirataria. Quer dizer, Israel, além de ser criminoso de guerra, agora não, porque fez da outra vez com a flotilha anterior, repete agora com um número muito maior de pessoas, né? Faz um ato de pirataria, né? É isso que a gente está vendo. Ou seja, Israel completamente fora de controle. Mas, enfim, os países têm que reagir. Foi isso que o Brasil fez com essa denúncia na ONU. Não tenho a menor dúvida, é um ato de banditismo. Concordo integralmente com a análise da Cris. E veja, é algo que a revelia do direito internacional, e não por acaso, Cris, aquele trecho mais poderoso, mais intenso do discurso da fala do Lula, quando ele diz que sob os escombros de Gaza, é extremamente forte isso, além dos corpos de crianças e mulheres, jaz o direito internacional e jaz a falaciosa superioridade moral do Ocidente. Veja quão forte é isso, e não poderia ser mais adequado, porque é precisamente o fato. Hoje, Israel age como um Estado terrorista, à revelia da lei, à revelia do direito internacional, e sem dar nenhum sinal de que pretende parar de assassinar seres humanos de forma sistemática e indiscriminada. Crianças, mulheres. E essas flotilhas, Gabi, elas tinham próteses de crianças que foram amputadas sem anestesia em Gaza. Centenas de milhares, ao que tudo indica, o número que vem sendo trabalhado na imprensa brasileira também é subnotificado. E isso tem pesquisa quem está dizendo é Harvard, não sou eu. E a revista Lancet também tem um texto científico que afirma que devem ser centenas de milhares de pessoas, Gabi. É disso que a gente está falando. Essa era uma missão de paz que buscava levar comida, remédio para idosos, para gente que está morrendo e está sendo assassinada em fila de ajuda humanitária para pegar água e comida. Esse é o nível do que os Estados Unidos e Israel
vem fazendo em Gaza. É esse estado de calamidade que as pessoas que estavam embarcadas na flotilha pretendem enfrentar. E é por isso que elas estão sendo sequestradas pelo Estado genocida de Israel, Gabi. Perfeito, E, César. Gabi, César, Diga, não sei, vocês devem ter visto o que fez um dos ministros do gabinete do Netanyahu, um dos mais extremistas, que foi lá no local onde onde os participantes da flotilha foram presos. Não sei se já era nessa prisão no deserto de Negev ou se era numa outra etapa, né, a partir do momento que eles saem dos barcos. Mas, enfim, eles estão todos sentados no chão e esse ministro se permite ser filmado falando isso e coloca nas redes sociais dizendo que são terroristas. Está falando que os participantes da flotilha são terroristas, desqualificando a ajuda humanitária, desqualificando o ato de solidariedade deles e dizendo que nas embarcações não tinha ajuda humanitária, que eles estavam fazendo festas. Olha a mentira. Olha como se mente descaradamente e como se desqualifica um ato de solidariedade internacional. Na nota oficial, eles diziam que era a flotilha do Hamas, né, Cris? Fazendo uma ligação do Hamas com a flotilha. O ministro da Segurança também, o Ben-Gvir, que é justamente da extrema-direita de Israel, disse que esses manifestantes tinham que continuar na prisão, que eles não tinham que ser devolvidos aos seus países, né? Pessoas que estavam ali para denunciar pela causa humanitária, para levar comida, para levar o mínimo para os palestinos. Vi. E você sabe o que é muito pertinente essa colocação da Cris? A Cris, como vocês sabem, é uma das jornalistas mais experientes do país. A forma como a comunicação se dá, Cris, e eu sei que você tem um curso, você fala muito disso também. No Brasil, veja, e isso não é só no Brasil, vou me ater ao caso brasileiro porque é o que a gente está trabalhando nesse contexto. Veja que as pessoas que estão em posse do Hamas são tratadas como reféns. Os palestinos que estão em posse do Estado terrorista de Israel são tratados como prisioneiros. Porque aí existe um léxico, existe uma linguagem, existe um objetivo muito claro de tentar colocar uns como vítimas e os outros como criminosos que estão sendo contidos na medida da lei. Esse léxico, Cris, muito bem colocado por você, porque esse canalha dá conta de classificar, colocar a pecha de terrorista nessas pessoas, é utilizado pelo Ocidente inteiro. Daí porque eu achei, Cris, muito adequado o parágrafo no discurso do Lula que diz: aqui jaz a pretensa superioridade moral do Ocidente. Agora as democracias liberais burguesas, Cris, não tem mais moral para falar a respeito de nada, de terrorismo, de ditador, todo esse léxico que eles reservam invariavelmente para países árabes ou países que não estejam automaticamente alinhados com os Estados Unidos e a OTAN. Então isso é de suma importância. Eu lembrei de você por conta do teu curso, aliás, quando isso veio à tona. Bem lembrado, César, obrigada. Mas é isso aí, esse trecho que você está aqui relembrando do discurso do Lula, de fato, eu achei a parte mais importante, né, de um discurso inteiro, brilhante, mas é a parte mais forte do discurso do presidente Lula, sem dúvida, né, ali ele bota o dedo na ferida, e é para botar mesmo, e é para doer, porque a gente precisa refletir sobre isso, né? Não pode aceitar essas coisas que Israel está fazendo do jeito que está fazendo, e fica por isso mesmo. Mas o Brasil tem reagido, né? No nível diplomático, enfim, tem reagido. Eu sei que tem pessoas que acham que o Brasil devia tomar medidas assim mais, talvez mais avançadas, econômicas e tal, mas enfim... acho que o Brasil tem tido uma atuação importante no sentido de denunciar esses crimes de Israel, sem dúvida.